Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus? Bom dia. Alguém não estava aqui ontem e veio hoje? Levanta a mão aí. O Oscar já perguntou. Olha que bênção, uma salva de palmas para vocês que vieram. Deus abençoe. Não vou me apresentar, mas só digo meu nome, sou João Cláudio Filho. É um prazer estar aqui com vocês. E quero dizer, queridos irmãos e irmãs, que eu estou muito feliz, de fato, de estar aqui com cada um de vocês mais uma vez e louvar a Deus também pelo Oscar, que esteve aqui pregando também, pela coordenação, pelo Ministério de Música, pelos servos de modo geral. É uma alegria muito grande concluir um retiro como esse, que marca a nossa vida, que marca a nossa história. Nós precisamos ir para o aeroporto, então eu vou fazer uma colocação muito breve, apenas para a gente poder encerrar esse momento com a palavra de Deus latente no nosso coração. Nós vamos entender nessa pregação sobre o fato de que Jesus precisa ser aquele que supera absolutamente todas as coisas na nossa vida. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus está lá no fim da Bíblia. Você vai abrir comigo em Hebreus, rapidinho. Se você abrir em Apocalipse, você vai voltar. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 4. Ontem eu compartilhava com vocês que dou aulas na faculdade de teologia já há alguns anos. E confesso a vocês que nestes 11 anos, vai fazer 12 agora o ano que vem, eu já ministrei todos os livros da Bíblia em aula. Todos os livros, todos. De Gênesis ao Apocalipse, durante esses anos, todas as disciplinas da área bíblica eu tive a graça de ministrar. Mas, como será o semestre que vem, eu vou dar aulas de cartas católicas e Hebreus, eu sempre me surpreendo com o livro dos Hebreus. Pensa em um dos escritos da Bíblia mais bonitos que você pode ter. Hebreus. Trata-se de um texto muito bem escrito por um autor muito profundo, que nós vamos hoje mergulhar no início desse livro. É fantástico. Mas vamos à palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1, nós vamos ler até o 14. Diz assim a palavra de Deus, foque toda a tua atenção nesta palavra, dê todo o seu foco aquilo que você vai escutar aqui. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Pois a quem dentre os anjos Deus disse alguma vez, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou então, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz todos os anjos de Deus que o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos diz, ele faz dos seus anjos sopros de vento
e de seus ministros chamas de fogo. Ao passo que do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O cetro do teu reino é cetro de justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no princípio dos tempos, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles passarão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como uma veste, tu os envolvas como uma capa, e serão mudados. Tu, ao contrário, és sempre o mesmo, e os teus anos não acabarão. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Vamos dar uma salva de palmas a essa palavra. Pode aplaudir. Queridos irmãos e irmãs, Hebreus, atualmente sabemos que não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Isso, desde o início da igreja, com os pais iniciantes ali do cristianismo, nós já sabíamos que era muito difícil mapear quem escreveu tal texto. Durante um tempo, achava-se que era Paulo o escritor. Atualmente já sabemos que não foi. O autor, ele se descreve como uma das pessoas que recebeu a mensagem da salvação de segunda mão. Portanto, ele não pode ser alguém que tenha se encontrado diretamente com Jesus. Se ele recebeu, segundo o capítulo 2, versículo 3, esta mensagem de uma segunda mão, significa que ele recebeu de uma testemunha, não efetivamente direto de Jesus, como Paulo recebeu esse evangelho diretamente do Senhor. E esse autor escreve para um destinatário. Quem é esse destinatário? De acordo com aquilo que nós temos no capítulo 13, no versículo 24, possivelmente são cristãos que estavam na comunidade de Roma. Sim, nós sabemos também que no ano 95 depois de Cristo, um dos primeiros papas, para ser mais exato, o terceiro papa, chamado Clemente de Roma, São Clemente, que o primeiro papa foi Pedro, Cleto e Clemente, o quarto papa, no ano 95, cita essa escritura, cita Hebreus, e ele estava em Roma. Possivelmente o texto foi escrito para cristãos que estavam nesta cidade, centro do império. E há algo interessante. Nós sabemos que estes que ali estavam, de acordo com o capítulo 5, versículo 12, eram pessoas que criam em Jesus já há um tempo considerável, ou seja, são pessoas de caminhada. No capítulo 6, versículo 4, nos é dito que um tempo grande decorreu desde a conversão deste povo que estava aí em Roma até o momento do recebimento do texto. Portanto, são pessoas de caminhada, são pessoas que estavam com Jesus. Mas há algo interessante, queridos irmãos e irmãs. Estas pessoas da comunidade que recebe o escrito de Hebreus estavam passando por uma situação muito complicada. De acordo com o capítulo 10, versículos 32 a 34,
eles estavam experimentando perseguição, censura e prisão. Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículos 35 até os seguintes. É dito assim, versículo 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. E o autor diz, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Depois do versículo 34, ele diz que estes cristãos muitos deles foram encarcerados, e estes encarcerados foram visitados por outros cristãos. E aliás, aqui também o autor diz que estas pessoas sofreram espólios nos seus bens. O que são esses espólios? Foram roubados, sem que absolutamente nenhuma justiça fosse feita. Só que o texto diz que eles aceitaram com alegria essa situação. Então, o que nós sabemos? Que essa comunidade que recebe o livro de Hebreus estava passando por provas e dificuldades muito grandes, por situações de tribulação, sendo colocados como espetáculos. Possivelmente aqui são aquelas famosas exposições de cristãos às feras em espetáculos do Império Romano. Então, nós sabemos que estes irmãos, que estas irmãs dessa comunidade de Roma estavam em dificuldade. E o texto vai ser escrito com o objetivo de encorajar essas pessoas, de dar a elas, nós sabemos pelo texto, perseverança. E por quê? Porque também ao ler Hebreus, nós sabemos que muitos desses cristãos, gente, estavam largando a caminhada, estavam deixando de lado Jesus. Alguns que eram judeus e se tinham convertido ao cristianismo, estavam largando Jesus para voltar às coisas da antiga aliança. Outros que eram pagãos, mas se tinham convertido a Jesus, o que estavam fazendo? Abandonando Jesus. E aqui nós extraímos, portanto, uma grande lição inicial. Queridos irmãos e irmãs, também nós, muitas vezes, conhecemos Jesus, tivemos uma experiência com Ele, como nós fizemos aqui nesse Aviva, durante este final de semana. Mas, passando por tribulações, nós cairemos talvez em tentação de largar Jesus. Era o que estava acontecendo com muitos desses cristãos. E aí, o autor escreve no capítulo 10, no versículo 35 assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Aí no versículo 36 ele diz: tendes a necessidade de perseverança. E no versículo 39 do capítulo 10 ele ainda diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. Ou seja, o texto é escrito, gente, para que as pessoas permanecessem firmes, fiéis a Cristo, no momento de dor e tribulação, que elas não retrocedessem, que elas não abandonassem o Evangelho, não abandonassem Jesus. Daí então nós entendemos o texto da pregação que a gente está aqui hoje ouvindo. No capítulo 1, versículo 1 e no versículo 2, o autor fala da primazia de Jesus, da superioridade de Jesus na revelação de Deus. Escuta, irmão, isso é muito importante. Ele começa dizendo que na antiga aliança, lá no Antigo Testamento,
Deus falou muitas vezes, de diversos modos, pelos profetas aos nossos pais. Aqui ele fala, portanto, de grupos de pessoas. Muitas pessoas foram sinais e, como profetas, foram transmissores da palavra de Deus. Porém, gente, todos esses profetas do Antigo Testamento, ou grandes personagens da Antiga Aliança, foram superados por Jesus. No versículo 2, ele diz: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E olha que coisa maravilhosa. Se antes havia uma pluralidade de pessoas que eram transmissoras da vontade de Deus, quando chega Jesus, na encarnação do Verbo, na vinda do Filho de Deus a cada um de nós, o Filho de Deus é único. Não há absolutamente nada, ninguém que o supere na revelação. A igreja nossa, católica, apostólica romana, diz algo maravilhoso. Ela tem uma expressão no Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum, que ela toma das Escrituras e depois de toda a nossa tradição. Jesus é a plenitude da revelação. Ou seja, se você quiser conhecer a Deus de forma cabal, de forma plena, saiba, tu tens que conhecer Jesus. É Ele o revelador de Deus, é Ele o revelador do mistério inefável do Pai. Ele é o grande revelador. Agora, por que o autor de Hebreus está falando isso para esses cristãos? Porque ele queria que esses cristãos se apaixonassem por Jesus. Ele queria que esses cristãos que estavam por causa da tribulação, largando Jesus, entendessem que Jesus não pode ser superado absolutamente por nada e nem ninguém. Não há nada mais sublime, mais superior que Jesus. E aí há um detalhe interessante. Ele começa no versículo 2 a descrever quem é o Filho de Deus, quem é Jesus. E ele cita na sequência 7 passagens bíblicas do Antigo Testamento para ratificar: Jesus é insuperável. Ele é superior a qualquer um. Portanto, nós devemos nos apaixonar por Ele, não o abandonar absolutamente em nenhuma circunstância. E aí então começa a descrição. Quem é Jesus? No versículo 2c é dito: Ele é herdeiro de todas as coisas. No versículo 2d é dito: por Ele foi feito todo o universo. No versículo 3, na parte A, é dito que Ele é o resplendor da glória do Pai. No versículo 3b, é dito que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Essa expressão para mim é maravilhosa. Jesus é a expressão exata do ser de Deus Pai. Que coisa fantástica! Ainda no versículo 3 é dito que Ele é o sustentador de todas as coisas. Olha que coisa linda! Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Absolutamente nada o supera. Aí no versículo 3f é dito ainda que Ele é aquele que está sentado à direita do Pai. E isso é repetido no versículo 13. Depois do versículo 4, 5, 6, 7 e 13, ele diz que Jesus, Filho de Deus, é superior aos anjos. Olha que coisa linda! Aí eu só vou abrir um flanco, mas não vou explicar. Dentro da comunidade de Roma, para quem este texto foi escrito, havia, por causa do costume pagão, uma idolatria aos anjos. Não aquilo que nós vivemos de devoção sadia, preconizada pela igreja.
mas eles exaltavam os anjos, de uma maneira até colocarem os anjos como superior a Jesus. Aí é só um detalhe para você entender do contexto, mas fato é que ele faz, portanto, a afirmação: Jesus é superior aos anjos. E diz que nenhum anjo recebeu da parte do Pai que estes anjos eram filhos. Ou seja, somente Jesus recebeu da parte do Pai a frase: tu és o meu filho. E aí o texto é maravilhoso, porque depois ainda Jesus vai ser descrito dessa maneira: filho de Deus, primogênito de Deus, no capítulo 1, versículo 5, no versículo 6 e no versículo 8, por várias vezes. O que o autor está te ensinando? O que o autor está me ensinando? Gente, não há nada e nem ninguém, nem no mundo espiritual, nem no mundo nosso físico aqui, que supere Jesus. Mas professor, por que você está dizendo isso? Eu vou dizer para você, porque infelizmente nós hoje não estamos entendendo isso de maneira clara e distinta. Nós não podemos ser cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que coloquem qualquer pessoa acima de Jesus. Absolutamente ninguém na face da terra, nem do neófito batizado hoje, nem do Papa que está lá, Leão XIV, nenhum cristão, nenhum ser humano também que não é batizado fora da igreja, pode ser maior, superior do que Jesus. Eu quero que você entenda isso, pelo simples fato seguinte: se o Frei Gilson estivesse aqui, não caberia de gente nesse lugar. E eu estou falando aqui como alguém que ama o Frei Gilson, conhece o Frei Gilson, eu conheço ele desde os 14 anos de idade. Ele tocava no grupo de oração da minha diocese de origem, Campo Limpo, no bairro de Paraisópolis. Um homem de Deus. Nós o conhecemos muito bem, Oscar e eu convivemos muito com ele durante muitos anos. É um homem de Deus, e aqui eu não estou colocando em xeque que ele é um grande servo do Senhor, mas o que eu quero dizer é que muitos de nós estão procurando pessoas e não Jesus. Nós deveríamos compreender o seguinte: ora, vai ter um evento à Viva lá em Guaiporã, vamos, quem vai estar lá? Jesus. Opa, eu vou agora. Só que o que acontece? A pessoa pergunta: quem vai? Vai o João Cláudio Filho. Eu não vou não, eu nem sei quem é. Ah, vai o Oscar. Bom, eu não sei também quem é, eu não vou. Agora vai a banda Rosa de Salão, lota. Agora vai o padre sei lá quem, lota. Agora vai o missionário sei lá, lota. Meu irmão, ninguém pode superar Jesus, ou seja, a sua motivação de estar aqui não pode ter sido outra, senão se encontrar com aquele, e volto a dizer, com aquele, segundo a palavra que lemos, é herdeiro de todas as coisas, pelo qual foi feito o universo, que é resplendor da glória do Pai, que é aquele que sustenta a criação, que é a expressão exata do ser de Deus Pai, que é o único que está sentado à direita do Pai, que é aquele superior a qualquer anjo. Meu irmão, deixa eu dizer, a sua motivação tem que ser se encontrar com Ele, o Filho do Deus vivo, o ungido, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. É a Ele que eu devoto a minha vida, não é nenhum padre, não é nenhum ser humano, não é ninguém, é a Jesus, 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 Jesus em quem há a salvação. Escuta! Em tempos de redes sociais, em que nós criamos figuras famosas, porque tem muitos seguidores ou curtidas e etc., nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu
mundo muda de paróquia para paróquia. Você pode amar os seus irmãos, você pode honrar os seus irmãos, você pode louvar a Deus pela vida deles, pelo dom que eles têm. Uns ensinam, outros rezam, outros pregam, outros cantam, outros celebram o santo sacrifício da missa, outros coordenam. Mas deixa eu dizer, absolutamente nenhum ser humano está acima de Jesus. Ninguém está acima de Jesus. Homens passam. Olha o que o autor de Hebreus ele diz, no versículo 11: eles passarão, mas tu permaneces, todos envelhecerão como uma veste. Olha a imagem que ele usa, absolutamente qualquer pessoa, qualquer ser humano, meu querido e minha querida, envelhecerá como uma veste. Quando eu vim pregar aqui, da última vez eu estava com a minha bota furada. Estava com um buraco no meu sapato, torcendo para não chover mais. Porque minha meia já estava uma bênção de empapada. Eu pisava aquele... Sabe como é que é aquela sensação, não é? A bota envelhece. A calça está velha. A meia nem se fala. A cueca não está furada. E as furadas minha esposa tirou e escondeu para eu não usar mais. A camiseta que eu recebi nova vai envelhecer. Tudo vai passar. Mas o Senhor permanecerá para sempre. Não há nada maior do que Jesus. E a grande lição que eu quero trazer para você, para finalizar esse encontro, para dizer para você, ide agora, vai pelo mundo, é essa: não abra mão de Jesus por nada nesse mundo, nem ninguém nesse mundo. Ele deve ser o único em quem nós encontramos salvação. E isso é tão bonito nas palavras do próprio Jesus, mas ao mesmo tempo tão radical e assustador um tanto. Jesus diz: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Meu Deus. Jesus não está apregoando ódio à família, não é isso. O que ele está só dizendo, que este princípio de tê-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida, superior a tudo, é inegociável. A quem você ama mais? A quem você ama mais? A quem você tem dado o seu amor mais? Ninguém pode superar Jesus. Por isso, alinha teu coração ao Evangelho. Você pode admirar pessoas, repito, honrá-las pelos dons que ela tem, pelo serviço que ela presta para os irmãos, mas absolutamente ninguém pode roubar o lugar que é dele. Eu vou terminar a pregação agora com uma oração e uma canção. Qual é a canção? És digno. Vamos cantar de novo. Porque essa música eu tive a graça de conhecer quando eu dei uma formação interna para a comunidade Povo de Deus esse ano, em abril, um mês depois do infarto. Foi a minha primeira missão fora. Eu ministrei lá na sede deles em Maringá uma formação interna para as lideranças a respeito da palavra de Deus, e eles cantaram essa canção lá, e eu vou falar para vocês, mexeu comigo. Aí eu estive com eles no encontro que eles fizeram no ginásio
da Portuguesa lá em São Paulo esse ano, e de novo cantaram essa música, o negócio mexeu comigo. Eles vieram lançar depois, agora recentemente, mas essa música, como eu citei ontem, ela é um trecho do Apocalipse, essa parte, onde na plenitude dos tempos o Cordeiro vitorioso, que é o leão, ele será louvado pelos salvos. Eu quero terminar esse evento aqui, dando a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E absolutamente ninguém pode roubar a glória que é dele. Absolutamente ninguém. Nem eu, nem Oscar, nem os irmãos que estão aqui trabalhando, nem o ministério, absolutamente ninguém. Nós devemos dar a ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. É a ele que nós vamos devotar para sempre a nossa vida. Ninguém é maior do que Jesus. Você acredita nisso? Você quer viver isso? Então fica de pé comigo. E eu quero que você entre nessa oração de louvor. Eu vou pedir que você faça uma declaração de amor para Jesus. Amém? Você vai falar com Ele. Ele esteve aqui conosco, em corpo, sangue, alma e divindade. Ele está entre nós, porque onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, ali está, diz a palavra. Você vai dizer para Ele as palavras de amor que você tem no seu coração. Depois de tantos momentos maravilhosos, depois de tantas orações fantásticas, de tantas pregações que nós ouvimos ungidas desde sexta até agora, da Santa Missa que nós tivemos, ápice das orações, das músicas que cantamos, você vai expressar agora a Ele, que é o centro de tudo, a tua adoração, o teu amor, e você não vai pedir. E se você começar a pedir na sua oração, você vai começar a repetir: eu te louvo, eu te agradeço, eu te louvo, eu te agradeço. Na tua boca só pode ter louvores e adoração a Deus, a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fecha teus olhos por um instante, e eu quero que você, enquanto o ministério vai cantando aqui, inicialmente baixinho, você solte a sua voz. 1, 2, 3, comece a adorar. Comece a dizer: Jesus, eu te amo, e eu estou aqui por causa do Senhor. Eu estou aqui e sempre estarei por causa do Senhor, porque o Senhor é herdeiro de todas as coisas, pelo qual todo o universo foi feito. O Senhor é o resplendor da glória do Pai. O Senhor é a expressão exata do ser de Deus. O Senhor é o único sentado à direita do Pai. O Senhor é superior aos anjos. O Senhor é filho de Deus. O Senhor é primogênito. Tu és, Senhor, digno, 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 digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Alegra a tua alma e adore o seu Jesus, adore o seu amado, adore o seu amado. Diga a este teu amado: eu te amo, Jesus, e a minha vida é tua, absolutamente tua. Não há nada, ninguém que vai tirar isso de mim, Jesus. Ainda mais a partir de hoje, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. A ti é a honra, a ti é a glória. Bendito o teu nome para sempre e eternamente, Senhor. A nossa vida é toda tua, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Erga teus braços. Isso. Vai, irmão. Deus é superior a Jesus. A Ele a glória. O Filho do Deus vivo. Quem é Ele? Vai. Fecha teus olhos numa adoração extravagante.
você vai dizer? De toda adoração, Jesus. Aquele que venceu. És o Filho do teu filho. Ah, meu irmão, não há ninguém como ele. Diga de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. És digno. Quando a dificuldade chegar, quando as lutas forem travadas, quando as tribulações chegarem na tua vida, quando as perseguições demandarem o derramamento do teu sangue, o que você vai dizer? Não há nada maior, não há nada maior. Sai, meu irmão, és digno. De toda. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em pendurar chuteiras, quando você imaginar que não há mais nada a fazer, o que você vai dizer? Fugindo de Deus. És digno, és digno, és digno. De toda adoração, honra e glória. Quando você pensar em desistir, quando as lágrimas descerem, o que você vai dizer? Para terminar, são as luzes, são os sobreviventes, vai, eu digo não. Quando a dor chegar, quando as dívidas acontecerem, quando a enfermidade chegar, quando a morte chegar, quando tudo passar, o que você vai declarar? Diga mais uma vez sobre as vozes. És digno. Quando as lágrimas chegarem, as perseguições chegarem, quando alguém quiser te matar por causa do Evangelho, quando você estiver sofrendo, quando você estiver talvez naquele sentimento de tristeza, o que você vai dizer? O que você vai dizer? O que você vai cantar? Quando te abandonarem, o que você vai contar? Quando aquela pessoa que você ama partir, o que você vai cantar? O Filho és vivo, ungido. Só um declaro. Escuta, eu vim aqui e contei para vocês do meu infarto a última vez, amém? E o que eu contei para vocês que Deus fez na minha vida depois da minha luta? Que graças a Deus, a minha esposa e eu, nós estávamos esperando um filho. Eu vou testemunhar para você. Meu filho morreu. És digno de toda adoração, honra e glória. Eu não desisto. Você vai desistir? Você vai desistir por qualquer fofoca?
resistir com qualquer dificuldadezinha. Não, porque ninguém supera a alegria de Jesus na nossa vida. Então, para finalizar, você vai erguer teus braços e vai declarar com toda a tua alma que Ele é digno. Só